Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a doença ulcerosa péptica, né? E alguns conceitos, algumas questões relacionadas a esse quadro. Para a gente entender doença ulcerosa péptica, a gente precisa entender algumas funcionalidades gastrointestinais que vão estar alteradas nesse processo. Então, o que a gente precisa entender? A gente sabe que dentro do estômago o pH é muito baixo, né? A gente tem um pH muito ácido e essa presença, né, do pH muito ácido, ela acontece por conta da presença do ácido clorídrico produzido pelas células parietais. Esse ácido clorídrico que é produzido pelas células parietais, ele tem a capacidade de destruir a mucosa gástrica, caso a mucosa gástrica não estivesse ali com uma certa proteção. E a proteção da mucosa gástrica é justamente a produção de muco, né? Então ela forma uma camada muito espessa de muco e essa camada muito espessa de muco contém inclusive bicarbonato, né? Justamente para que haja ali uma certa neutralização, né, dessa acidez e consequente proteção da mucosa. A gente sabe que existem algumas células que estão presentes ali, tanto no duodeno quanto, né, propriamente ali na mucosa gástrica, que são capazes então de proteger e de fazer algumas funções importantes para a função do órgão de fato, né? Então, por exemplo, a gente tem as células G. Células G são produtoras de gastrina. A gastrina é um hormônio que é liberado, produzido, quando a gente tem ali um estado prandial, ou seja, a pessoa está se alimentando, né? A presença do bolo alimentar ali na boca e também no processo de deglutição faz com que a gente tenha o sinal para a produção de gastrina. Essas células G liberam a gastrina que vai fazer vários efeitos ali relacionados ao nosso processo digestório. Então, principalmente, né, nesses casos assim, a gente pode pensar, por exemplo, no relaxamento do esfíncter esofágico inferior, né? Isso acontece por conta da presença da gastrina, né? E além disso, e principalmente a gente sabe que essa produção de gastrina ela vai fazer com que haja produção de ácido clorídrico, né? E é essa produção de ácido clorídrico nas células parietais que inclusive depende de um mecanismo, né, de segundo mensageiro, né? Ou seja, o mecanismo do AMP cíclico, né? Qual que é a ideia desse mecanismo? Se você tem a gastrina se ligando à célula parietal, ela vai ter uma ativação do AMP cíclico dentro dela e essa ativação do AMP cíclico dentro dela é decorrente de ativação de bombas de próton, né? E aí a gente consegue entender, inclusive, o mecanismo de ação de alguns fármacos que a gente pode utilizar para controlar a acidez gástrica, como é o caso, por exemplo, dos inibidores de bombas de potássio, ou inibidores de bombas de prótons, né? Que são medicamentos, né? O omeprazol, o pantoprazol, os mais comuns a gente vê sendo utilizados na gastroenterologia, né? Que são, então, mecanismos ali, né? Que possuem mecanismos de ação de inibição desse processo ali de ativação do mecanismo de segundo mensageiro para a produção de HCl dentro do estômago. E aí você consegue proteger mais a mucosa gastrointestinal fazendo esse processo. Mas no normal, né, no organismo normal, no organismo que não tem uma alteração, essas células G, produtoras de gastrina, elas vão produzir a gastrina para que a gastrina consiga favorecer a produção de ácido clorídrico, porque a produção de ácido clorídrico é muito importante, inclusive para a ativação do pepsinogênio em pepsina, né? Para que a gente consiga fazer a digestão de proteínas, para que a gente consiga começar, né, o processo digestório ali no estômago, tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa funcionalidade mantida. Mas, o que acontece? Existem alguns momentos, né, alguns quadros que esse processo ele vai se tornar patológico. Quando que isso vai se tornar patológico? Quando a gente tem a presença da H. pylori, né, da Helicobacter pylori, que é uma bactéria extremamente importante na fisiopatologia de úlceras pépticas, tá? E também a presença do uso excessivo de anti-inflamatórios não esteroidais, os famosos AINES, né? Esses anti-inflamatórios também fazem parte dessa fisiopatologia e podem fazer parte dessa fisiopatologia, tá? Qual que é a ideia de úlcera péptica, né? Qual que é o conceito disso? Essa doença, ela nada mais é do que uma solução de continuidade que é gerada pela corrosão da mucosa gastrointestinal, tanto por conta do HCl quanto por conta da pepsina, muitas vezes, tá? Então a gente sabe que esse é o conceito principal de doença ulcerosa péptica.
E a doença ulcerosa péptica, ela pode afetar tanto o estômago quanto o duodeno. No Brasil, falando um pouco de epidemiologia, né, é muito mais comum a gente ter a doença ulcerosa péptica duodenal, né? Comparada, né, quando a gente compara com a doença ulcerosa péptica gástrica, a gente tem um número, né, uma prevalência muito maior da duodenal no Brasil. Mas não significa que não exista, né, aqui no Brasil a doença ulcerosa péptica gástrica, né? Ela é mais comum nos países asiáticos e tudo mais, mas aqui também existe, né? O que a gente precisa entender? A gente tem que entender que, principalmente relacionado a H. pylori, a fisiopatologia desse processo é uma fisiopatologia extremamente ligada diretamente mesmo à infecção por essa bactéria. Qual que é a ideia dessa bactéria? Né? Essa bactéria é uma bactéria gram-negativa, né? Flagelada, isso é importante, tá? Para a fisiopatologia. E ela é uma bactéria que é transmitida, né, por transmissão oral ou transmissão oral fecal, tá? Então é uma infecção de fato, né? Você não nasce com essa bactéria dentro de você, você vai ter essa infecção. Essa infecção, inclusive, pode ser por compartilhamento de fômites, por exemplo. Tá? Então, isso é uma coisa aí que é comum de acontecer, tá? A Helicobacter pylori, o que ela faz no nosso sistema gastrointestinal, né? Ela vai, então, entrar principalmente ali na região do antro gástrico, né, no início, e quando ela entra na região do antro gástrico, o que ela faz? Ela vai causar um processo inflamatório que vai simplesmente destruir células muito importantes que existem ali, tá? Células chamadas de células D, tá? Essas células D, que são destruídas por esse processo inflamatório gerado pela Helicobacter pylori, né, como resposta à Helicobacter pylori, é basicamente um processo inflamatório que destrói, né, essas células D, e essas células D são muito importantes. Por que elas são tão importantes assim? Elas são importantes porque elas são usadas para a produção de somatostatina, tá? E a somatostatina, ela tem um processo muito importante que faz parte da autorregulação do nosso pH gástrico, né, de todo o processo que a gente já conversou. Como assim? Olha, acontece que quando a gente tem ativação das células G para produção de gastrina, a gente consequentemente acaba produzindo mais ácido clorídrico. E o que vai acontecer quando a gente libera a somatostatina? A gente vai inibir as células G, né? E a partir dessa inibição das células G, a gente diminui indiretamente, né, a produção de ácido clorídrico, que faz com que a gente tenha uma certa proteção contra esse pH superácido que acontece ali dentro do estômago. Quando você destrói células D, o que você vai fazer? Você vai simplesmente inibir esse processo de autorregulação, né? Então você não tem mais liberação de somatostatina, e não tendo mais essa liberação de somatostatina, o processo de produção de ácido clorídrico fica sem controle, tá? Isso vai, por si só, já vai atrapalhar bastante, né, a nossa proteção, né, a proteção da mucosa gastrointestinal, tá? Isso favorece a produção, né, a formação de úlceras, tanto gástricas quanto duodenais, tá? Então, quando a gente vê um paciente com úlcera, normalmente ele é um paciente que tem ali a presença da Helicobacter pylori no seu sistema gastrointestinal, tá? Isso é o mais comum da gente encontrar. Outro local, né, que a Helicobacter pylori pode infectar é o corpo, né? Corpo gástrico. Quando ela infecta o corpo gástrico, ela vai basicamente destruir as células G, tá? E também destruir as células parietais, principalmente. E aí o que acontece, né? Quando a gente tem esse processo, a gente vai ter um processo de hipocloridria, né? Porque você vai diminuir bastante a quantidade ali, né, de ácido clorídrico que você é capaz de produzir. Mas, de uma forma até estranha, né, a gente consegue, a partir desse processo, né, de destruição das células parietais, a gente tem o processo de fisiopatologia de úlcera gástrica, tá? Porque você vai gerar ali uma gastrite, tá? Essa gastrite é uma gastrite um pouco diferente, né? É uma gastrite atrófica, né? Justamente gerada por conta dessa hipocloridria, tá? Essa gastrite atrófica multifatorial, multifocal, ela vai ser, então, um quadro aí que vai gerar essa úlcera gástrica, tá? Então, geralmente os quadros relacionados à úlcera gástrica e também relacionados a neoplasias gástricas, elas estão relacionadas com esse processo de gastrite multifatorial, tá? Essa gastrite atrófica multifatorial. Quando a gente fala de gastrite
crônica, né, relacionada, então, a Helicobacter pylori não sendo atrófica multifatorial, a gente está falando principalmente de acometimento de antro, que vai diminuir a quantidade, a população de células D, né, fazendo com que a gente tenha menor autorregulação e tenha uma hipercloridria. São esses dois processos principais que vão gerar esse processo ulceroso, né? A gente sabe que no sistema gastrointestinal a gente tem a camada mucosa, né? A gente tem abaixo a submucosa e também a camada muscular própria. Quando a gente tem ali um acometimento somente da camada mucosa, a gente não está falando de uma úlcera, tá? A gente está falando de uma erosão. E essas erosões, elas podem ser causadas por diversos fatores, tá? É comum você encontrar essas erosões. Elas não são doenças, não fazem parte, né, da doença ulcerosa péptica, são só erosões mesmo. Mas a partir do momento que isso acessa a submucosa, né, a camada submucosa, aí a gente já tem então um quadro de úlcera, tá? Então esse acometimento ele é mais frequente. O que a gente vai encontrar, né? Qual que é o quadro clínico desse paciente? É um paciente que provavelmente vai estar sentindo muita dor, tá? A ideia, né, da úlcera é que ela causa uma dor em 3 tempos, principalmente quando a gente fala de úlcera duodenal, tá? Como assim 3 tempos? É uma dor que vai estar presente, ela melhora com a alimentação, né? Então é uma dor que vai começar, melhorar com a alimentação e aí a gente vai ter a dor de novo, tá? Então são os processos assim que a gente consegue encontrar dentro da úlcera, tá? Então a gente vai ter essa epigastralgia, tá? É uma epigastralgia muito frequente aí nos quadros de úlcera. Outra coisa interessante, que inclusive pode servir como sinal de alarme pra gente, é a presença de clocking. Como assim? O que é clocking, né? O clocking nada mais é do que a pessoa acordar de madrugada com dor, né? Então, quando a pessoa acorda de madrugada sentindo essa dor, aí a gente caracteriza isso como clocking, tá? A pessoa pode experienciar ali a sensação de pirose, né, de queimação, pode ter azia, tá? Então, são processos aí que a gente pode encontrar. Outra coisa interessante que a gente pode encontrar é a melena, né? Quando a pessoa tem um sangramento digestivo alto, as fezes vão sair mais enegrecidas, escurecidas, né? Justamente por conta da presença de sangue que já passou pelo trato digestório, tá? Então, é outra coisa também que a gente tem que saber, perguntar para o paciente, né? Se ele está percebendo que as fezes estão mais escuras, com o odor mais fétido, justamente por conta da presença de sangue que foi digerido, porque ele veio, né, de uma região mais superior, né? Então ele veio do trato digestivo alto, tá? A gente consegue perceber essa presença aí desse quadro clínico, né? E aí, assim, quando a gente pensa nessa condição, para a gente fazer diagnóstico de fato, né? A gente vai pensar num diagnóstico que envolve, né, como sempre, o quadro clínico do paciente, a gente vai ter que interpretar bem a história clínica dele, fazer uma anamnese bem feita, né? No exame físico a gente não vai ver tanta coisa assim, não é algo que a gente consegue perceber muito bem pelo exame físico, mas a gente vai fazer então a endoscopia digestiva alta. A gente tem que fazer para poder identificar, né, a presença dessas úlceras e também até mesmo para poder fazer então um diagnóstico de H. pylori. Muitas vezes a gente vai conseguir fazer por meio desses métodos, né? Uma outra forma que a gente pode identificar H. pylori, e aí pensando apenas na H. pylori, seria então a gente fazer o teste expiratório, né? No teste expiratório, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir o paciente para expirar dentro do aparelho, né? E quando ele expira dentro do aparelho, lá dentro do aparelho a gente tem então uma solução que vai ter uma reação com a urease, tá? Então a gente sabe que quando a urease ela reage com a ureia, existe a produção de CO2, tá? Isso dentro do estômago. Então a gente tem a urease, que é produzida pela Helicobacter pylori, né? Então essa é uma característica dela, ela é capaz de produzir urease, e essa urease que ela é capaz de produzir vai fazer com que a mucosa gástrica seja um pouco mais danificada, tá? Um pouco mais lesada, né? Porque a gente tira a camada de muco que fica ali como proteção com a utilização da urease, né? Então, dentro lá do estômago, a urease ela vai reagir com a ureia e existe ali a produção de CO2 por meio desse processo. Quando a gente tem produção de CO2, esse CO2 vai para o sangue, né? E a partir disso, né, ele consegue ser liberado pela expiração. A gente vai perceber uma maior quantidade de CO2 nesse material expiratório, tá? Então, o exame ele é baseado nisso. Você percebe, né, por meio ali, né, o paciente toma ali uma solução com ureia, né? Isso vai reagir lá no estômago dele com a urease da H. pylori e produzir muito CO2. Então a gente vai perceber isso na hora da expiração dele, que ele está com uma quantidade exacerbada de CO2, tá? E aí a gente consegue identificar mesmo que esse paciente tem
a H. pylori. Essa é a melhor forma, né, da gente fazer essa detecção, tá? Porque é uma forma que não é invasiva. Você não precisa fazer, né, a endoscopia diretamente, né, nesse caso, para poder determinar que esse paciente tem H. pylori, tá? Porque nesse caso aí da endoscopia, você tem que fazer biópsia, né? Fazer biópsia, fazer cultura e tentar identificar a H. pylori ali, ou fazer o teste da urease diretamente durante a endoscopia, que não é mais o ideal. O ideal é você fazer o teste respiratório, tá? Quando a gente identifica a presença da Helicobacter pylori, a gente vai fazer então o tratamento que envolve então antibióticos, né? A gente vai utilizar amoxicilina e claritromicina associados então ao inibidor de bomba de próton, tá? Esses medicamentos, eles vão ser utilizados por 14 dias, né? A gente utiliza ali 2 vezes ao dia a amoxicilina, claritromicina também 2 vezes ao dia e o IBP, né? Que vai ser utilizado também durante esse tempo, tá? Depois desse período de 14 dias, o paciente vai ficar 60 dias sem utilizar o antibiótico, né? Sem utilizar esses medicamentos, para que a gente avalie depois por outro teste respiratório como que ele reagiu ao tratamento, né? Se ele não foi responsivo, a gente vai fazer uma endoscopia digestiva alta, né, para tentar entender se tem alguma alteração orgânica, se ele tem mais algum problema relacionado àquilo, né, e fazer cultura para tentar entender qual cepa que a gente está falando, né, para a gente entender como que a gente vai melhorar o quadro desse paciente, tá? Mas se ele respondeu ao tratamento, esse teste expiratório ele vai vir negativo, tá? E aí o paciente está livre, né, da Helicobacter pylori, lembrando que as úlceras, né, elas não são crônicas, né, elas vão cicatrizar normalmente, tá? A diferença, né, no caso quando eu falei lá das erosões, é que as erosões elas não geram nem cicatrizes, né? Mas quando já atinge a submucosa, vai cicatrizar, o tecido vai ficar com uma cicatriz, mas ele vai voltar ao normal. A gente só precisa tirar o estímulo da Helicobacter pylori ali, que está sendo ali realmente a principal causa, né, desse mecanismo fisiopatológico, tá? Comentei com vocês que existe a possibilidade de você ter úlceras por conta do uso exacerbado de AINES, né, de anti-inflamatórios não esteroidais. A presença dos AINES, ela vai gerar esse processo, por quê? Porque a gente tem uma forma de proteção da mucosa gastrointestinal que é a utilização de prostaglandinas, tá? E essas prostaglandinas, elas são utilizadas para a proteção, então, dessa mucosa. Quando a gente utiliza esses anti-inflamatórios não esteroidais, existe um efeito desses medicamentos que é basicamente diminuir ou abolir completamente a produção dessas prostaglandinas, tá? Porque a gente vai inibir uma enzima responsável pela produção, né, dessas prostaglandinas. Então a gente vai basicamente tirar um mecanismo de proteção da mucosa gastrointestinal e por meio, né, dessa retirada dessa proteção, a gente acaba gerando de novo uma fisiopatologia relacionada às úlceras, tá? As úlceras pépticas. Então, é basicamente isso, esse mecanismo aí de ação, né, dessa doença, né, na verdade, o mecanismo de ação desse medicamento que gera essa condição pra gente, tá? Então, é basicamente isso que eu queria comentar com vocês sobre úlcera péptica, né, doença ulcerosa péptica. É uma condição extremamente comum e frequente no Brasil. Ela está diminuindo um pouco por conta, né, da melhoria, né, da qualidade de higiene, né, das pessoas, tudo mais, né, as condições sanitárias estão melhorando, lembrando que a Helicobacter pylori, ela é transmitida por transmissão oral-fecal e oral-oral, então a gente melhorar nessas características sanitárias vai melhorar basicamente, né, esse quadro que a gente vai diminuir o número de pessoas infectadas, né, então isso está acontecendo no Brasil, mas a gente ainda tem um grande acometimento, né, e aqui no Brasil a gente lembrar, né, que a úlcera duodenal é a mais comum, né, lembrando também que aquela úlcera que tem um fator muito forte para desenvolvimento de neoplasia é a úlcera gástrica, tá? Então a gente tem que fazer esse tipo de investigação, né? Quando a gente estiver com o paciente, se ele estiver emagrecendo demais, se ele estiver tendo algum tipo de vômito com sangue, seja qualquer sinal de alerta ali que a gente pode levantar para algum tipo de neoplasia, a gente tem que fazer investigação. E aí, nesse caso, seria com endoscopia digestiva alta, pode ser que a gente encontre uma úlcera gástrica, mas pode ser que a gente encontre também uma neoplasia que já aconteceu por conta, né, desse mecanismo fisiopatológico da úlcera gástrica que vai favorecer mesmo realmente, né, a formação de neoplasias, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!